Os Kids Pretos e o plano de assassinato político. A verdade por trás de uma possível tentativa de golpe no Brasil. E se eu te dissesse que militares de alta patente, com treinamento de elite, estavam arquitetando um plano que poderia até mesmo mudar o rumo do cenário político dentro do Brasil? Parece até uma série de ficção, mas não é. É uma realidade que estava debaixo dos nossos olhos. Hoje eu quero mergulhar nessa história e muito mais do que isso, tentar entender o que leva pessoas a planejarem e até mesmo executarem planos como esse. E detalhes do que está por trás da prisão deste grupo, os Kids Pretos, um grupo de militares que, segundo a Polícia Federal, planejava assassinar o presidente Lula, o ministro Alexandre de Moraes, o vice-presidente Geraldo Alckmin. E mais do que isso, fazer uma análise comportamental do que leva as pessoas a se radicalizarem a esse ponto e o que isso revela sobre o cenário atual dentro do Brasil. E fique aqui até o final, porque eu vou compartilhar 3 dicas muito poderosas que podem transformar a sua forma de entender e lidar com cenários caóticos e até mesmo proteger você de cair também nesta armadilha emocional e ideológica. Então não saia daí e fica até o final. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Lucas Ribeiro, psicanalista e especialista da mente e do desenvolvimento pessoal. E meu objetivo aqui é te ajudar a entender o porquê as pessoas fazem o que elas fazem e o que está por trás do comportamento dela. E se você quer melhorar os seus relacionamentos e aplicar esse conteúdo para o seu desenvolvimento pessoal, fica aqui até o final. Será que o extremismo político está fora de controle no Brasil? O Brasil ficou chocado com essa notícia, com esse plano que estava sendo arquitetado quase que como num filme. A investigação da Polícia Federal levou à prisão nesta terça-feira, dia 19 de novembro, 4 militares do Exército e um policial federal. A investigação aponta que eles arquitetavam o assassinato de Lula, do seu vice Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, que na época presidia o Tribunal Superior Eleitoral. Segundo as investigações, o plano previa envenenar Lula e Moraes e, em seguida, instituir o Gabinete Institucional de Gestão da Crise, que deveria então ser ativado em 16 de dezembro de 2022. Os policiais tiveram acesso a mensagens trocadas entre os integrantes desse possível plano que estavam arquitetando. Segundo o que consta, as provas trazidas pela autoridade policial apontam que Mário Fernandes se tratava de fato de um dos militares mais radicais que integrava o mencionado núcleo militar. E a investigação, que além de ir até o acampamento em Brasília, também se estendia a outras regiões. Portanto, era um grupo formado por militares do Exército, que inclusive eram muitos de alta patente. E esse grupo, suspeito de participar dessa tentativa de golpe e assassinato, desenvolveram um planejamento chamado de Punhal Verde e Amarelo. Era um nome que eles deram a esse plano com o objetivo de praticar esses assassinatos e finalizar com esse golpe de Estado. Esse plano, chamado de Punhal Verde e Amarelo, foi então interpretado pela Polícia Federal como um possível plano de golpe de Estado. Não é novidade que o Brasil já passou por episódios como esse, onde as brigas políticas, que acabou levando a um extremo, desencadeou uma tomada de poder e o que ficou chamado na história de golpe militar. E agora, recentemente, figuras como Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Braga Neto têm sido associadas a narrativas de polarização, como isso cria um terreno fértil para radicalizações perigosas. Por isso, nesse sentido, grupos como esse, chamados Kids Pretos, acabam se organizando, principalmente através do seu perfil militar estrategicamente desenhado e trazendo esse símbolo patriótico, como o mencionado, o verde e amarelo. Será que nesse caso não seria um contraponto onde a cor que deveria representar a liberdade estaria representando então uma tomada de poder pela força? Comenta aqui embaixo se você concorda com esse modo de trabalho, se você acha que deve ou não ser assim. Comenta aqui embaixo. Agora eu quero te ajudar a entender com mais profundidade esse assunto, mas antes eu queria pedir para você um favor. Somente aqui tocar no botão se inscrever, tá aqui embaixo o botão inscrever-se. Dessa forma você vai receber outras análises como essa. Agora eu quero aprofundar um pouco com você sobre a análise psicológica e comportamental de pessoas que se envolvem nesse tipo de situação. Por que uma pessoa se torna extremista? Porque uma pessoa acaba abraçando de uma forma mais intensa uma ideologia, um viés
e um lado político. Quero analisar isso aqui com você. Alguns fatores emocionais como insegurança, medo de mudanças e necessidade de pertencimento e validação fazem parte de perfis que estão relacionados a esse tipo de pessoa. Muitos estudos sobre extremismo político e comportamento de grupo explicam o porquê que essa chamada mentalidade de seita acaba arrebatando pessoas que têm esse perfil psicológico. Por isso, eles criam uma narrativa de justificação moral para que seus atos sejam justificados, e aí entra aquela frase que os fins justificam os meios. Nesse sentido, essas motivações comportamentais levam a atos violentos que estão relacionados à política, a governo e tudo que envolve essas ideologias. Então, nesse sentido, figuras como Eduardo Pazuello ou Flávio Bolsonaro e suas conexões do nós contra eles acabam reverberando esse tipo de pensamento. Agora a pergunta é: qual é o impacto desse extremismo no dia a dia? Será que isso afeta as relações, a vida das pessoas? Porque nesse caso envolve diretamente o governo e uma briga muito mais escalada e maior. Mas será que em pequenas escalas, nas ruas, no trabalho, nas famílias, será que não existe também esse extremismo? O que nós vemos muitas das vezes são pessoas que levam para dentro do seu ambiente social todas essas mazelas que o extremismo gera. É como se nós tivéssemos pequenos golpes nas famílias, no trabalho, que acabam destruindo as relações, trazendo um ambiente ainda mais violento e com desgaste emocional muito grande. Eu quero te convidar a tocar aqui no botão curtir, esse joinha, para ajudar esse vídeo, essa análise, chegar para outras pessoas. Basta aqui tocar no botão joinha. Eu quero perguntar para você: você acha que ser extremo dessa forma prejudica nos relacionamentos familiares, no trabalho? Você já teve alguma relação prejudicada por causa de política? Conta aqui nos comentários. Agora eu quero trazer para você 3 dicas poderosas para você evitar radicalização e até mesmo para você identificar dentro do seu grupo pessoas radicais e que até mesmo possam representar alguma ameaça física ou emocional para você. Então a dica número 1: questione as fontes de informação. Antes de acreditar em tudo o que você lê ou ouve, pergunte-se: quem se beneficia com essa narrativa? Sabe por quê? A desinformação é a arma mais poderosa do extremismo. A dica número 2 é desenvolver empatia e diálogo. Converse com pessoas que têm opiniões diferentes. Entender não significa concordar, mas abre portas para a construção de pontes e não de muros. E a dica número 3 é: aprenda a identificar manipulações emocionais. Extremistas usam medo e indignação para manipular. Reconhecer esses gatilhos te protege de cair em armadilhas. Mais uma vez eu peço para você: se inscreva aqui no canal, toca aqui no botão de se inscrever, toca aqui no botão do joinha e compartilha essa mensagem com pessoas que podem estar vivendo nesse extremismo, que já esteja perdendo os relacionamentos da sua vida. Se você quer aprofundar nesse conteúdo, eu vou deixar aqui embaixo links que vai trazer desenvolvimento pessoal para você. Obrigado.